Well, we're thankful every time we can gather together in the presence of the Lord. Nós somos gratos por todas as vezes que nós podemos nos reunir na presença do Senhor. During our time together this week, we've been considering the life of Elijah. No tempo que nós tivemos durante essa semana, nós temos considerado a vida de Elias. And there's been a specific focus on considering his life. E nós temos um foco específico ao considerar a sua vida. And this focus comes out of a scripture in Isaiah 59. E o foco vem de Isaías 59. In the last part of Isaiah 59:19. Na final parte do Isaías 59:19, The Lord makes a statement. o Senhor faz um testemunho. And as we mentioned the other night, this gets translated in many various ways, depending on your translation. E como nós mencionamos na noite passada, ele pode ser traduzido de diferentes formas, dependendo da tua versão da Bíblia. But tonight we will use the translation that says, "When the enemy comes in like a flood, the Lord shall lift up a standard against him." Então nós vamos usar essa versão nessa noite. Quando o inimigo vem como uma enchente, o Espírito do Senhor levantará contra ele o seu estandarte. And we've also been considering the verses out of James. E também consideramos os versículos no livro de Tiago. This is a Holy Spirit's summary of Elijah's life. Aqui o Espírito Santo resume a vida de And Elias. it's a great encouragement to us. E é um grande encorajamento para nós. Because what it shows us in the days we're living in, Porque nos mostra que nos dias em que vivemos and during difficult times, e durante tempos difíceis, one of the greatest necessities among the people of God uma das maiores necessidades entre o povo de Deus is to have a people of prayer. é ter pessoas, um povo de oração. The Lord is jealous that his house would be known as a house of prayer. O Senhor deseja muito que a sua casa seja uma casa de oração. And when the enemy comes in like a flood, E aí, quando o inimigo vem com uma enchente, it's not time for us to faint or run away, não é tempo para pensarmos ou fugirmos, but it's time for us to get on our knees and intercede before the Lord. mas é um tempo de cairmos nos nossos joelhos e intercedermos ao Senhor. And this is what we see in the life of Elijah. E é isso que nós vemos na vida de Elias. In James chapter 5, starting in the last part of verse 16, Em Tiago 5, na final parte do versículo 16. says, "The effective prayer of a righteous man can accomplish much. Elijah was a man with a nature like ours, and he prayed earnestly that it might not rain, and it did not rain on the earth for 3 years and 6 months. And he prayed again, and the sky poured rain, and the earth produced its fruit." A oração do justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões do que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Let's pray. Vamos orar. Lord, we are so blessed to be able to freely gather in your presence. Senhor, nós somos tão abençoados por podermos livremente nos reunir na tua presença. And Lord, we come here tonight in a spirit of dependency. E nós viemos aqui nessa noite no espírito de dependência. Lord, we would come very dependent upon you. Nós viemos aqui muito dependentes de ti. Because, Lord, apart from you, we can do nothing. Porque apartados de ti não podemos fazer nada. Apart from you, we can't speak. Apartados de ti não podemos falar. Apart from you, we can't translate. Apartados de ti não podemos traduzir. And Lord, even apart from thy spirit, we can't hear. E até apartados do teu espírito não podemos ouvir. So, Lord, we look unto you and we present ourselves to you tonight. Então nós olhamos para ti ao nos apresentarmos a ti nessa noite. That, Lord, as we gather in a spirit of a holy gathering, Senhor, que ao nos reunirmos nesse espírito de um santo ajuntamento, this time would be set apart unto you. que esse tempo seja separado diante de ti. We declare thy name over this time, Nós declaramos o teu nome sobre este that you would keep momento, out anything of the enemy or any distractions, para que o Senhor impeça qualquer distração ou ação do inimigo. and that you would have a great freedom in each of our E lives que o Senhor tenha uma grande liberdade em cada uma das nossas to truly vidas, be working and speaking to us. para que esteja verdadeiramente falando e trabalhando em nós. Lord, we're thankful for the enabling power of your Spirit. Nós somos gratos pelo poder capacitador How do it- teu Espírito, Now it does quicken us, spirit, soul, and body. que vivifica o nosso corpo, alma e espírito. And so we come in that spirit of dependency. Então nós chegamos aqui nesse espírito de dependência. And also in that spirit of being a servant.
E também no espírito de sermos servos, sitting at thy feet, sentados aos teus pés. saying, Speak, Lord, thy servant is listening. Fala, Senhor, os teus servos te ouvem. Thy precious name we pray. Em teu Amen. precioso nome nós oramos. Amém. As we've been considering the life of Elijah, Ao considerarmos a vida de Elias, we've mentioned how in the days he was living in, nós mencionamos que nos dias que ele vivia, what was once the one nation of Israel, foi uma vez uma nação de Israel, because of the sin of Solomon, por causa dos pecados de Salomão, had been divided into two nations. ela foi dividida em duas nações. And Elijah lived in the northern kingdom. Elias vivia no reino do norte. And tragically within this northern kingdom, E tragicamente nesse reino do the norte, king at this time was Ahab. o rei daquela época era Acabe. And Ahab was described as the worst king up to that time. E Acabe foi descrito como o pior rei até aquele momento. Because Ahab had not only gone away from the Lord, Porque Acabe não somente se apartou do Senhor, he had been captured and was really serving the god of Baal. ele na verdade servia outro deus, Baal. But he had also married one named Jezebel. E também ele casou com uma pessoa chamada Jezebel. And we said, just as we mentioned the name Jezebel, E como nós dissemos, só de mencionar o nome Jezebel, it almost makes a cold chill go down your back. parece que entra um frio na nossa espinha. We see how not only did Ahab have a divided heart, Não somente Acabe tinha um coração dividido, but he had brought this spirit of an antichrist into God's people. mas ele trouxe aquele espírito do anticristo entre o povo de Deus. There's a spirit that was hostile to the things of God, Era um espírito que era hostil às coisas de and it was Deus. doing much damage among the people of E God. estava causando muito dano ao povo de Deus. And we see this in a very similar picture of our lives today. E nós vemos isso similar ao quadro da nossa vida hoje. In the days we're living in, Nos dias em que we've vivemos, said too that Christianity, the church, is not in the place it should be. a cristandade, a igreja não está no lugar que deveria estar. We too are in a weakened condition. Nós também estamos numa condição fraca. And much of that weakened condition is the result of these similar two factors. E também essa condição fraca é resultado desses dois fatores. We have those that were trying to serve the world and serve the Lord. Temos aqueles que estão tentando servir o mundo e também ao Senhor. We have divided hearts. Nós temos corações divididos. Not that single consecrated heart given to Him. Não aquele coração único, consagrado a Ele. And also we see the spirit of this age. E também nós vemos no espírito dessa That era great spirit of the Antichrist growing and growing throughout the world and penetrating the church. nós vemos o espírito do anticristo crescendo e penetrando na vida da igreja. So as we're considering Elijah Então, ao considerarmos and just Elias seeing how the Lord in His mercy raised up Elijah at this point in time, e vermos que Deus, na sua misericórdia, levantou Elias nesse momento, we have a desire within our heart that in the days we're living in, nós temos um desejo no nosso coração, nesses dias em que vivemos, the Lord would also raise up ones with that spirit of Elijah. que o Senhor também levante pessoas com esse espírito de Elias. Elijah was one who was not caring about himself, Elias era uma pessoa que não se preocupava consigo mesmo, but he was consumed by the Lord's interest. mas ele estava consumido pelos interesses do Senhor. And how we need to have ones that are not so self-centered today, E nós precisamos também de pessoas que hoje não estejam centradas em si but ones mesmas, standing for God's heart, His interest and purpose. mas que estão em pé pelos interesses e propósitos do Senhor. We said we don't know much about Elijah, the person. Nós dissemos que nós não sabemos muito sobre essa pessoa de He's Elias. hidden from man, Ele foi escondido dos but he was homens, not hidden from God. mas ele não foi escondido para Deus. And during actually most of his life, E na verdade, na maior parte da sua it vida, was spent during times of being hidden. foi gasta em lugares escondidos. There's only a few times when he's actually in public ministry. Na verdade, foram alguns momentos que ele esteve no ministério público. And we see within Elijah the necessity that each one of us have Então nós vemos em Elias a necessidade que cada um de nós temos of having that hidden personal relationship with the Lord. de termos uma vida escondida, um relacionamento pessoal com o Senhor. And as we been considering the way the Lord has been training Elijah, E ao considerarmos a maneira que o Senhor veio treinando Elias, we see one who came to a place of trusting in the Lord. nós vemos uma pessoa que chegou a um lugar de confiar no Senhor. There was a dependence there. Havia uma dependência ali. He was a man of prayer. Ele era um homem de oração. He wasn't independent making his own decisions. Ele não era independente tomando suas próprias decisões. But when the Lord spoke, Então, quando o Senhor falava, he obeyed.
Ele obedecia. We see that immediate obedience to God's word. Então nós vemos essa obediência imediata à palavra de Deus. And at times God would have him do things that would be fearful to man. E algumas vezes Deus fez ele fazer coisas que os homens ficariam com medo. Go speak to Ahab. Vá, fale com Acabe. But Elijah saw beyond Ahab. Mas Elias viu além da pessoa de And even at Acabe. times when he was standing before Ahab, E até naquele momento que ele estava em pé diante de his Acabe, testimony was, I'm not standing before Ahab. o testemunho era: eu não estou diante de Acabe. I'm standing before the living God. Eu estou diante do Deus vivo. He saw beyond the natural Ele circumstances. viu além das circunstâncias He naturais. saw the throne of God. Ele viu o trono de He Deus. saw God ruling and reigning in the midst of what appeared to be decay. Ele viu Deus governando no meio do que parecia uma decadência. But he knew God wanted to and he would accomplish his purpose. Mas ele conhecia Deus e sabia que ele cumpriria o seu propósito. We said how Elijah was also one who had this personal relationship with the Nós Lord. também falamos como Elias era uma pessoa que tinha um relacionamento pessoal com o That is, he Senhor. spent this time with him. Ele gastava tempo com He ele. had that ear to hear what the Lord said. Ele tinha aquele ouvido para ouvir o que o Senhor dizia. When the Lord said, go here, Quando o Senhor dizia, vá aqui, he went there. ele ia. The Lord said, go here. Quando o Senhor falava, vá He aqui, responded and went there. ele respondia e ia até lá. And so it's so encouraging to see how he wasn't making his own decisions. Então é tão encorajador vermos que ele não tomava suas próprias Even when the decisões. natural circumstances looked so bad, Mesmo quando as circunstâncias naturais pareciam tão like that ruins, brook that was drying up, como aquele ribeiro que começou a se secar, he didn't try to take things into his own hand, ele não tentou fazer as coisas pelas suas but he próprias waited upon the mãos, Lord. mas ele esperou no Senhor. And then when God spoke, E aí quando Deus falou, he responded. ele respondeu. You know, we're thankful too that as you look at this training that Elijah had, Nós também somos gratos a olharmos esse treinamento que Elias teve. we mentioned one key word of that last night. Nós mencionamos uma palavra-chave desse When treinamento. the Lord sent him to the brook Cherith, Então, quando o Senhor levou ele até aquele ribeiro sent him to that widow at Zarephath, e também enviou ele até aquela viúva de Sarepta, the Lord said, you go there. o Senhor disse, vá ali. There's where I command the blessing. Ali que eu ordeno a There was bênção. a specific place that God told Elijah to go. Havia um lugar específico que o Senhor tinha dito para Elias ir. And that was the place where the Lord would provide the blessing. E era ali que Deus proveria a ele a sua It bênção. reminds me of the psalm. Isso me lembra de uma música, It says, the psalm says how... de um salmo, perdão. The psalm says how good and pleasant it is where brethren dwell together. Aquele salmo que diz quão bom e agradável é que os irmãos vivem em união. And how does that end? E como ele termina? It says, there I Ali. command the blessing. Ali Deus ordena a sua bênção. You know, this is what God has, this specific place of blessing for each of us. Deus tem aquele lugar específico para a bênção a cada um de nós. And would we learn to be content in that place? E que nós aprendamos a estar contentes naquele lugar. It might not always be the most comfortable place. Pode não ser o lugar mais confortável. It might not always be the most convenient Pode place. ser o lugar não mais conveniente. It might not always be with the nicest people. Pode ser que não seja com as melhores e mais agradáveis pessoas. But it's there He's Mas told us to be. é ali que Ele mandou que And estivéssemos. until He tells us to move from there, E até que Ele diga que a gente se mova, saia dali, the most secure, safe place we have upon this earth o lugar mais seguro que nós temos nessa terra is staying there. é permanecermos ali. Tragically, we see so many Christians. Tragicamente, nós vemos tantos cristãos, When circumstances start to change, quando as circunstâncias começam a mudar, things begin a little difficult. as coisas começam a ficar difíceis, We start trying to solve problems ourselves. nós tentamos resolver os problemas por nós mesmos. But praise God, Elijah had learned to wait upon the Lord. Mas, graças a Deus, Elias aprendeu a esperar no Senhor. And in that place, E naquele lugar, we see God's blessing. nós vemos a bênção de Deus. We mentioned about that widow of Zarephath. Nós mencionamos aquela viúva de Sarepta. She was tremendously blessed by the presence of Elijah. Ela foi tremendamente abençoada pela presença de At Elias. first, she didn't have any food. E ela não tinha no começo nenhuma When she
she responded to Elijah. Mas ela respondeu a As Elias. it said there in 1 Kings 17, Como é dito lá em 1 Reis in 17, verse 16, em versículo 17. it talks about how that bowl of flour never exhausted. É dito ali como aquela tigela de farinha nunca acabou. And that jar of oil, it never went empty. E aí um vaso de óleo nunca se esvaziou. But you really don't, up to this point, you really don't see a response from this widow. Então até aquele momento a gente não vê uma resposta daquela viúva. She's thankful for this physical provision. Ela estava grata pelaquela provisão física. But we don't see her testifying of how great our Lord is. Mas nós não vemos ainda ela testificando quão grande o nosso Deus She é. knows Elijah's a man of God. Ela sabia que Elias era um homem de But even though Deus. she's enjoying this blessing and provision, Mas mesmo que ela estivesse desfrutando daquela bênção e provisão, it hasn't impacted her life. isso não havia ainda impactado a sua vida. And then while Elijah continues to stay there, E aí quando Elias continuou a estar ali com we know how ela, the story it goes how her son ended up dying. nós vemos como a história acaba, o filho dela acaba morrendo. And she actually really gets upset with Elijah. E aí ela fica chateada com Elias. It's all your fault. É tua culpa. You killed my son. Você matou o meu filho. You know, I'm not sure her thinking there. Eu não tenho certeza do que ela estava pensando But it ali. did not rattle Elijah. Mas isso não abalou Elias. He stayed faithful. Ele permaneceu fiel. He stayed in the midst of that waiting to hear from the Lord. Ele, no meio disso, ele esperou ouvir o Senhor. Because he knew he couldn't do anything. Ele sabia que ele não podia fazer nada. So he picks that child up, Então ele pega aquela criança no takes him colo, upstairs to his bedroom, leva para cima no seu quarto. and as he's there praying, E aí ele está ali orando. prays 3 times. Ele orou por 3 vezes. And we thank the Lord brings this child back to life. E nós agradecemos a Deus que Deus trouxe vida novamente àquela And he criança. brings her back down he brings the child back to the mother E aí ele traz de novo a criança, sua mãe, and says, see, your son is alive. e fala: vê, teu filho está vivo. And then look at the last verse in chapter E 17. olha então o último versículo do capítulo In verse 17. 24, O versículo 24. it says, and then the woman said to Elijah, now I know that you're a man of God and that the word of the Lord in your mouth is truth. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. She saw this became what Elijah had done. Então o que a Elias tinha And feito, by her son coming back to life, ao seu filho voltar à vida, the Lord touched her deeply. o Senhor tocou ela And profundamente. really the eyes of her heart were opened. E aí os olhos do seu coração se abriram. And she saw the Lord E ela viu o Senhor. through Elijah. Através de Elias. She testifies, I know now E através de Elias ela testificou: that you're that man of God and the Lord is, there's a truth here. eu sei que você é um homem de Deus e há uma verdade aqui. I've been recently studying the life of the Apostle John. Recentemente eu tenho estudado a vida do apóstolo João. And as I've been studying John, there's certain words that John uses, we could call them key words in his writings. E algumas palavras que João utiliza nos seus escritos, nós podemos chamar de palavras-chave. And a couple of them are used in this verse. E algumas delas são usadas nesse versículo. She says, now I know. Agora eu sei. Look through John's writings. Olhe nos escritos de João. John had a burden that we would know that Christ was the Son of God. João tinha um encargo que nós conhecêssemos que que Jesus é o Filho de Deus. Another one of those words is truth. Que aquelas palavras são verdadeiras. John had a burden that we would know that truth. Que João tinha o encargo que nós conhecêssemos We aquela would abide verdade. in that truth. Que habitássemos nessa And allow that verdade. truth to set us free. E que aquela verdade nos libertaria. When you think about knowing the Lord, we think about the Apostle John. Quando nós pensamos a respeito de conhecer o Senhor, nós pensamos no apóstolo João. And all through his epistles, he's desiring that we love not only in word, but in deed and truth. Em todas as suas epístolas, ele deseja que não amemos o Senhor somente de palavras, mas em verdade. Because to John, Porque para João, as he was sharing with us, enquanto ele estava compartilhando truth conosco, was not a thing. a verdade não era uma coisa. Truth was a person. A verdade era uma pessoa. I am the way, the truth, and the life. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. And this was John's desire that we would know not just mentally, E João desejava que conhecêssemos não somente mentalmente, but we would know in a reality in our hearts mas conhecêssemos numa realidade nos nossos who corações the Christ is. quem é o Cristo. And I believe this,
if you want to, I don't want to carry this too far. Eu não quero levar isso muito adiante. But if we could have a picture here for this widow. E se nós pudéssemos pintar um quadro dessa And if viúva, you want to use New Testament terms, e se pudéssemos usar os termos do Novo the Testamento, encounter that she had here with God brought about her salvation. é o encontro que ela teve aqui com Deus, trouxe a ela a salvação. You know, she saw the reality here, Ela viu a realidade aqui. and it impacted her E her whole isso life. impactou toda a sua vida. It's so interesting where she's a Gentile widow. E é tão interessante que ela era uma viúva gentia. They have nothing. There's nothing of them that there was. They had no desire for the Lord, E esse povo não tinha desejo pelo Senhor. but the Lord went and sought them out. Mas o Senhor foi e a buscou. And this one touched the Lord in a living way. E ela tocou o Senhor de uma maneira viva. You know, it's interesting how as we're living in these days, É tão interessante que ao vivermos nesses dias, and often we have many friends that don't know the Lord. nós temos muitos amigos que não conhecem o Senhor. There's no evidence here that Elijah preached the gospel to her with words. Não existe evidência aqui que Elias pregou com palavras o evangelho a ela. How did Elijah preach the gospel to her? Como Elias pregou o evangelho a ela? With his life. Com a sua vida. He lived among her. Ele viveu com ela. He showed her what the love of God was. Ele mostrou a ela o que era o amor de Deus. And that drew her to the Lord. E isso trouxe ela para o Senhor. You know, as we're in the midst of this evil generation, Quando nós estamos agora no meio dessa geração má, we see how in the midst of this evil generation, no meio dessa geração maligna, that there's so many things trying to come against us, existem tantas coisas que tentam vir contra a gente. that we, in a living way, E que nós, de uma maneira viva, we've got to be those that are faithful to the truth that God has given us, temos que ser fiéis de uma maneira real às verdades que Deus trouxe a nós. and being able to stand in that. E sermos capazes de permanecer nisso. Because there's a great battle today over the truth. Porque existe uma grande batalha hoje a respeito da verdade. It's like that phrase that Pilate said to our Lord. É como aquela frase que Pilatos disse ao nosso Senhor. It says, "What is truth?" O que é verdade? I mean, literally, truth was standing right in front of Pilate, Literalmente a verdade estava ali, em pé, diante de Pilatos. and he didn't see it. E ele não a via. You know, tragically today, Tragicamente hoje, many people, the truth is there, a verdade está ali, but they're blinders. mas eles estão cegos. This is why we're so thankful for an Elijah, Por isso que nós somos tão gratos por Elias. because it says he was a man of earnest prayer. Porque é dito que ele era um homem de oração I have sincera. to believe he was praying for this widow. Eu tenho que crer que ele estava orando por aquela viúva. Are we praying for our friends, the ones in our life, Será que nós estamos orando pelos nossos amigos, pelas pessoas da nossa vida? that their eyes could be opened, Para que seus olhos sejam abertos? and they too could be set free? E eles também possam ser libertos. It's tragic today how truth is so perverted. É tão trágico que hoje a verdade está tão deturpada. Today, as we even think about truth, Hoje, até mesmo quando pensamos sobre a verdade, the very nature of the word truth a própria natureza da palavra verdade is that it's absolute. é que é absoluta. Truth, it's either true or it's not true. É verdade ou não é verdade. But today, truth is relative. Mas hoje a verdade é relativa. It's whatever you think it is. É o que você quiser que seja. Within the English language, there's a standard dictionary for us. Na linguagem inglesa existe um dicionário que usamos muito. I'm sure each language has kind of a standard dictionary. Eu acho que toda língua tem um dicionário padrão. And in the English language, it's the Oxford Dictionary from Oxford University. Então, o dicionário da língua inglesa, o dicionário padrão é o Oxford da língua inglesa. And every year they pick a word of the year. E cada ano eles escolhem uma palavra do ano. And for last year, E para o ano passado, they picked there was a new word that was created. foi-se criada uma nova palavra. It said, "We are now living E é dito que nós vivemos hoje in a post-truth era." numa era pós-verdade.
Truth is not relevant anymore. A verdade não é mais relevante. It's what you think becomes truth. O que você pensa se torna verdade. In the past, No passado, when one would make a decision, quando uma pessoa tomava uma they would decisão, consider the objective facts. ela considerava os fatos objetivos. One would present these set of facts. E era apresentado esses fatos, Another would present this set of e outras facts. pessoas apresentavam outros fatos, And you would make a decision. e você tomava uma decisão. But now, Mas hoje, we don't make decisions based on facts. nós não tomamos mais decisões baseadas em fatos. We base our decisions on our emotional feelings and our own personal beliefs. Nós tomamos decisões através das nossas emoções, das nossas crenças. It's interesting, they got this phrase post-truth era Então, from the world. eles pegaram essa palavra era pós-verdade no mundo. Because they looked at the elections of last year. Porque eles olharam nas eleições do ano passado. There was 2 significant elections in the world. Houve 2 eleições muito importantes e significativas no mundo. One was in the United Kingdom. Uma foi no Reino Unido. There was an election there to decide whether they were going to stay part of the European Union or not. Então houve uma eleição ali para decidir se eles continuariam parte da União Europeia ou não. And as they observed this election, E ao observar aquela eleição, it didn't matter what facts anybody presented. não importava que fatos as pessoas apresentavam. The benefits of being in the union or out of the Os union. benefícios de estar na União Europeia ou não. It wasn't significant. Didn't impact people's decisions. Isso não impactava e não era significante na decisão das It was pessoas. how they felt. Mas sim o que elas sentiam. And the second election was in the United E a States. segunda eleição foi nos Estados Unidos. The election between Trump and Clinton. A eleição entre Trump e a Clinton. And as they looked at that election, E quando foi olhado para aquela eleição, it didn't matter what kind of facts you presented for or against Trump. não importava que fatos eram apresentados a favor ou contra o Trump. It didn't matter what facts you presented for or against Clinton. Também não importava que fatos eram apresentados da Clinton a favor ou contra. People based their decision on their own feelings and emotions. As pessoas basearam as suas decisões nas suas próprias emoções. I think you're starting to see some of this in Brazil. Eu acho que vocês também começaram a ver isso no Brasil. Because as you have an election coming up, Porque vocês têm uma eleição à frente. ones can present facts about this candidate or this person. Podem ser apresentados fatos desse candidato ou de outro. And people say that doesn't matter. E as pessoas dizem, não importa. I like him. Eu gosto dele. I don't care what happens. Eu não me importa o que vai acontecer. So it's like the truth doesn't matter anymore. É como se a verdade não importasse mais. It's become relative to all of us. Ela se tornou relativa a todos nós. And what has happened is that the things in the world E o que aconteceu é que as coisas no mundo, have crept into the church. elas entraram e engatinharam na And so igreja. the word of God is under great assault. Então a palavra de Deus está sendo assaltada. It's lost its authority. Ela perdeu sua autoridade. Instead of saying the word of God says this, Em vez de dissermos a palavra de Deus diz isso, ones will say, I know the word of God says this, pessoas dizem, eu sei que a palavra de Deus diz isso, but I believe I feel this way. mas eu me sinto dessa maneira. I feel this way. Eu me sinto dessa outra maneira. And so there's all these new interpretations of God's word, Então existem essas novas interpretações da palavra de Deus. not based on the authority of the word, Não baseados na autoridade da not palavra. based on the facts behind it, Não baseados nos fatos por detrás. but on the personal belief of the one reading and interpreting it. Mas na crença da pessoa que está lendo ela. It's amazing the battle that is there over the word of God. É impressionante a batalha que está havendo contra a palavra de Deus. And this is one of the challenges we face. E é esse um dos desafios que enfrentamos. As we're trying to be faithful today, Ao tentarmos sermos fiéis we need to be hoje, those that are standing for the truth. nós precisamos daqueles que estão a favor da verdade. Because we see the battle on many fronts. Porque nós vemos a batalha em muitos frontes. And it is so interesting, the tactic of the enemy. É muito interessante vermos a tática do inimigo. Because the enemy, he'll try one tact one way, Então o inimigo tenta uma tática de uma maneira, and if it works there, he uses it there. e se funciona ali, ele usa ali. But then when he tries the same tactic this way, Mas quando ele tenta a mesma tática aqui and it doesn't work, e não funciona, he tries something else. e aí ele tenta outra coisa. Just for example, Por exemplo,
Now, when the enemy tries to undermine the stories of creation, the history of man, Então, por exemplo, quando o inimigo tenta mudar a história da the criação, historical facts of the Bible, os fatos históricos da Bíblia, evolution and everything, a evolução e tudo mais, they immediately go to science. eles imediatamente vão para a And they ciência. have all of this scientific evidence E tem todas aquelas evidências that científicas supports their argument against the theory of creationism. que dão suporte contra a teoria da criação. The whole foundation for their argument is science. Todo o fundamento do seu argumento é a ciência. And they stand on that. E eles permanecem nisso. But then, Mas aí, when it comes to this matter, say, of homosexuality or gender ideology, então quando vem sobre esse outro assunto, homossexualidade ou ideologia de gênero, they throw science out. eles jogam fora a ciência. Because if you look at that scientifically, Porque se você olhar para isso it's cientificamente, pretty simple. é muito simples. There's only an X and a Y. Só existe um X e um Y. That's it. É isso. So they throw science out. Então eles jogam a ciência fora. And it's however you feel. E é da maneira que você se sentir bem. We can't win against the arguments of the enemy. Nós não podemos vencer contra os argumentos do inimigo. We just have to stand on the truth of the Word of God. Nós devemos permanecer na verdade da palavra de Deus. And praise God by Elijah's faithfulness. E graças a Deus pela fidelidade de Elias, He was there, this widow, the eyes of her heart were open. nós vemos que os olhos do coração dela foram She abertos. saw the truth. Aquela viúva viu a verdade. And we're so thankful E nós somos tão gratos that the Lord in His mercy que o Senhor, na sua is misericórdia, still desiring that the eyes of hearts be opened Ele ainda deseja que os olhos dos corações sejam to abertos really see this truth. para realmente vermos essa verdade. As we mentioned last night, how in 1 Kings 17, Como mencionamos na noite passada, em 1 Reis 17, this was that hidden training of Elijah. esse foi o período de um treinamento escondido de And then when he Elias. came into 1 Kings 18, É quando chega em 1 Reis this is 18, more of his public ministry. isso trata mais do seu ministério público. And how at times we think the public ministry is so great, Quando nós pensamos que o ministério público é tão grande, but tão bom, it's the fruit of that hidden ministry. mas isso é um fruto do ministério escondido. We shared last night how Elijah had that confrontation with Obadiah, Nós vimos na noite passada como Elias teve aquele confronto com Obadias. and how Obadiah had been compromised. E como Obadias foi comprometido, estava descomprometido. But we're thankful how Elijah stood firm. Mas nós somos gratos como Elias permaneceu firme. When we look at 1 Kings 18, verse 15. Quando nós olhamos 1 Reis 18, 15. This is a wonderful testimony of Elijah. Esse é um maravilhoso testemunho de Elias. He doesn't really get into an argument with Obadiah. Na verdade, ele não entrou em argumentação com Obadias. But as far as Elijah's truth and testimony, Mas concernente à verdade de Elias, he says, "As the Lord of hosts lives, before whom I stand, I will surely show myself to him." That's Ahab today. ele disse assim: vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que deveras hoje me apresentarei a ele. Elijah here, he's not afraid of Ahab. Elias aqui não está com medo de He says, I'm Acabe. going to show myself to him. Certamente eu vou me mostrar a ele. Again, not knowing what will happen. Ele não sabia o que ia acontecer. But praise God, and we know how we shared last night about how when Elijah confronted Ahab, Como nós compartilhamos na noite passada, nós sabemos que quando Elias confrontou Acabe, how Ahab called Elijah that troubler of Israel. Acabe chamou ele de o perturbador de Israel. And that's a true statement. E esse é um testemunho verdadeiro. Because the Spirit of the living God is a great troubler in this world. Porque o Espírito de Deus vivo é um grande perturbador nesse mundo. And how we're thankful that would we be those that are troubling those that don't know the Lord. E que nós sejamos também esses perturbadores pelo Espírito do Senhor. That Spirit brings trouble to the flesh. Esse Espírito traz problemas à carne. And so we're thankful how, as Elijah has been working, Então nós somos gratos que como Elias trabalhou, and he's come back in public and he's meeting Ahab. e então ele vem de volta em público e encontra Acabe. He continues on now and he says, "Gather everyone to me." E aí ele continua e diz: reúnam todas as pessoas perante mim. If we start reading in 1 Kings chapter 18, verse 19, Quando nós lemos 1 Reis 18, 19, it says, "Now then send and gather to me all Israel at Mount Carmel, together with 450 prophets of Baal,
400 prophets of the Azareth, who eat at Jezebel's table. So Ahab sent a message among all the sons of Israel, and brought the prophets together at Mount Carmel. And Elijah came near to all the people. How long will you hesitate between two opinions? If the Lord is God, follow him. But if Baal, follow him. But the people did not answer him a word. Então diz assim, Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas de Aserá, que comem na mesa de Jezebel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel, e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Na versão dele diz assim: Até quando hesitarei entre duas opiniões? Okay. As we see Elijah, he calls the people together. Então nós vemos aqui Elias chamando o povo junto. And I really appreciate his message here. Então eu aprecio muito a sua mensagem aqui. Because he gives a very simple message. Porque ele dá uma mensagem bem simples. He doesn't deliver a long sermon. Ele não dá um longo sermão. He doesn't give a lot of coaxing or persuading. Ele não dá palavras de persuasão. He presents them with a simple question. Ele apresenta a eles uma simples pergunta. Because these all they knew the Lord. Porque eles conheciam o Senhor. They knew Baal. Eles também conheciam Baal. And he just made them, he said, there's a simple choice. Existe uma escolha simples, If disse the Lord is ele. God, follow him. Se Deus é Deus, siga-o. If Baal is, follow him. Se Baal é Deus, siga-o. Choose who you're going to follow. Escolham quem vocês vão seguir. Tragically, the people were silent. Tragicamente, o povo permaneceu em They silêncio. didn't say a word. Eles não falaram uma palavra. They had an opportunity Eles tiveram uma oportunidade to step forth, de dar um passo à frente, but they stayed quiet. mas eles permaneceram quietos. And really, isn't this the question that's been echoing through the ages? E não é essa a pergunta que está ecoando pelos séculos. It's a real simple question. É uma pergunta bem simples. Who are you going to serve? Quem você vai servir? Are you going to serve the Lord? Você vai servir o Senhor? Or are you going to serve the world or yourself? Ou você vai servir o mundo e a você mesmo? This question really summarizes and shows us the simplicity of this Christian life. Então essa pergunta resume a simplicidade da vida cristã. And it's interesting how Elijah phrases this question. E é interessante como Elias faz essa pergunta. He says, "How long will you hesitate between two opinions?" Então ele diz aqui, na versão dele, até quando hesitarei entre duas opiniões? Just by the way he phrased the question. Pela maneira que ele colocou a pergunta, It's very convicting. é muito convincente. Is Jesus just an opinion to you? Será que Jesus é somente uma opinião para você? Is he just an alternative opinion? Será que ele é uma opinião alternativa? No, or is he the truth? Ou ele é a verdade? You know, as long as we can consider various options, Quando nós consideramos várias opções, we simply it turns out to be just an opinion. então isso acaba sendo somente uma opinião. And we see this is a reflection Então nós vemos que isso é um reflexo. of how weak the condition of the people were at that time. É como era a condição daquelas pessoas naquele tempo. And we see how God in his mercy E nós vemos como Deus, na sua misericórdia, is trying to bring about a reviving of his people. está tentando trazer um avivamento do seu povo. And as you look at these verses, Quando você olha para esses as you look at the versículos, condition of the people, quando você olha para a condição do povo, we not only see our general condition, nós também não vemos somente a nossa condição geral. but we actually see the general condition of God's people at the end of the first century. Nós vemos também a situação do povo lá no final do primeiro século. If we look toward the end of the New Testament, Quando nós olhamos para o fim do Novo Testamento, we're thankful how at the beginning of the book of Acts, the church had a healthy,
vibrant beginning. Nós somos gratos que quando vemos o começo da igreja em Atos, ela teve um vibrante começo. But in Paul's last letter to Timothy, Mas na carta de Paulo, a última carta a how does he Timóteo, describe the church? como ele descreve ali a igreja? He says it's a large house now, Agora, ele descreve agora é uma casa grande. and there's much mixture in it. Ainda existe muita mistura You have nela. vessels of gold and silver, Vocês têm vasos de ouro e prata. but you have also vessels of wood and earthenware, vessels of honor and vessels of dishonor. Vocês também têm vasos de madeira e pedras, têm vasos de honra e de desonra. Think about the letter to the Hebrews. Pense na carta aos Hebreus. As you go through that letter, Quando você lê aquela carta, the writer there toward the end of the first century aquele escritor no final do primeiro século is encouraging ones, don't drift away. está encorajando pessoas para não se afastarem. Don't neglect so great a salvation. Não negligenciem uma tão grande Don't salvação. throw away what you have. Não joguem fora o que vocês têm. Don't shrink back from what you've received. Não encolham aquilo que vocês receberam. Because these dear ones in Hebrews had a life and a testimony with the Lord. Porque aqueles amados em Hebreus tinham tido um testemunho, uma vida diante do There was a Senhor. time in their life when they were willing to suffer for one another. Houve um tempo na vida deles que eles queriam sofrer um pelos They were outros. willing to have their property taken. Eles estavam dispostos a dar as suas propriedades. As you read through Hebrews 10, Quando você lê em Hebreus 10, they were those that had stood against the persecution. foram aqueles que se levantaram contra a perseguição. But now as that persecution continued, Mas aí, quando aquela perseguição continuou, they were starting to get weary eles começaram a se cansar. and they were starting to shrink back. E eles começaram a ir para trás. And the writer of the Hebrews is there to encourage them. E aí o escritor da carta de Hebreus está ali encorajando-os. But one of the tragic things we see during times of declension É uma coisa trágica que nós vemos durante tempos de declínio, is that in general people don't know their true condition. em que em geral as pessoas não sabem a sua real condição. When you look, I love to look at some of the prophets in the Old Testament. Eu amo ver alguns dos profetas do Velho Testamento. And when you look at Jeremiah, Quando você olha para Jeremias, Jeremiah is during some of his prophecies, Jeremias, durante algumas das suas profecias, he actually tells the people, you're using all the right words outwardly. Ele diz ao povo: vocês estão usando de maneira correta exteriormente as You're palavras. going to the house of God. Vocês vão para a casa de You're Deus. using the right words. Vocês estão usando as palavras corretas. But your hearts are far away. Mas o seu coração está longe. So your words are actually false words. Então as suas palavras são palavras falsas. Very deceptive words. São palavras enganadoras. But the people they said, no, we're going to the house of God. E as pessoas diziam: não, nós estamos indo na casa de Deus. Look at that time of declension during the time of Malachi. Olhe para aquele tempo de declínio, no tempo de Malaquias. The Lord says, I've loved you. O Senhor disse: eu amei vocês. The people say, how have you loved us? E aí o povo diz: como você If nos you loved amou? us, we wouldn't have all these troubles. Se o Senhor tivesse nos amado, não teríamos todos esses And problemas. everything he was coming to them with, Tudo que Deus falava a eles, they were rebuking him. eles estavam o repreendendo. How have we robbed you? Como nós te roubamos? How have we weakened your testimony? Como que nós enfraquecemos o teu testemunho? How have we despised you? Como nós te They didn't know desprezamos? themselves. Eles não conheciam a si And mesmos. it's just like the church in Laodicea. É a mesma coisa com a igreja em They Laodiceia. didn't know themselves either. Eles não conheciam a si They mesmos thought they também. were rich Eles achavam que eram ricos, and they had need of nothing. que eles não tinham necessidade de But nada. the Lord said, you're poor and blind and naked. Mas o Senhor disse que eles eram cegos, nus e pobres. Ok. Okay. We see how during times of declension, Nós vemos que durante tempos de declínio, it's very characteristic among the people of é God muito característico entre o povo de not to Deus know our true condition. não saber a sua real condição. And this should be a great wake-up call to us. E isso deve ser um grande sinal de despertamento para nós. Lord, do I really know my true condition? Senhor, eu realmente conheço a minha verdadeira condição? Are we giving the Lord that freedom and liberty to search our hearts? Será que nós estamos dando ao Senhor aquela liberdade para que Ele veja o nosso coração? As David prayed, Quando Davi orava, to see if there's any evil ways within us? para que Deus visse se havia algum caminho mal nele? Are we opening our hearts that light could shine in the midst of darkness? Será que nós estamos abrindo nosso coração para que aquela luz entre na nossa escuridão?
Oh, brothers and sisters, how we need to know the living God today. Oi, irmãos e irmãs, como nós precisamos conhecer esse Deus vivo hoje. But also as we look through the scriptures, Mas também quando olhamos para as Escrituras, we see it in times of declension. nós vemos que em tempos de declínio, Our Lord always has one answer. o nosso Senhor tem uma resposta. Our Lord is not a very complicated man. O nosso Senhor não é um homem complicado. He has one answer for all the problems. Ele tem uma resposta para todos os problemas. All of the answers that he has Todas as respostas que ele tem are found for us in his Son. são encontradas por nós no seu Filho. He says, "Behold the Lamb of God." Ele fala, eis o Cordeiro de Deus. Fix your eyes upon Jesus. Coloque o seu olho sobre Remember Jesus. Jesus Christ. Lembre-se de Jesus Cristo. All through Hebrews, what does he say? Por toda a carta de Hebreus, o que é dito? Consider Jesus. Fix your eyes on Jesus. Considere Jesus, fixe seus olhos em Jesus. Looking off unto Jesus. Olhe sempre para Jesus. As you look at the condition in Revelation, Se você olha para a condição em what is Apocalipse, his answer? qual que é a sua resposta It's the ali? Lamb of God. O Cordeiro de Deus. And this is what he's calling us back to in a very simple way. É isso que Deus está nos chamando de volta de uma maneira tão simples. The Lord is jealous for the very life of his Son to be recovered among the people of God today. Deus deseja muito que a vida do seu Filho seja recuperada entre seu povo hoje. That our Lord Jesus Christ would have his rightful place of authority amongst us. Para que o Senhor Jesus tenha seu lugar de autoridade entre nós. It's not things that are being recovered. Não são coisas que estão sendo restauradas. Just like Elijah didn't have any special teaching or new teaching here. E assim como Elias não tinha nenhum ensino novo, especial, The Lord's not trying to recover a teaching. Deus não está tentando restaurar um ensino. He's not trying to restore certain doctrines. Ele não está tentando restaurar certas doutrinas. He's not focusing on form of meetings or governments of assemblies. Ele não está tentando focar em formas de assembleias ou maneiras de reuniões. Not focusing upon an experience. Ele não está focando em experiências. But he's wanting us to focus upon his Son. Mas ele deseja que nós foquemos no seu Filho. And when the life of his Son is recovered among his people, E quando a vida do seu Filho é restaurada entre o seu povo, all the other things fall in place. todas as outras coisas vão entrar no lugar. There's a simple call the Lord has. Então há um simples chamamento que o Senhor tem. He's desiring for that life to be recovered. Ele deseja que essa vida seja restaurada, recuperada. And this is all that Elijah said to the people. É isso que Elias disse para o povo. If the Lord is God, follow him. Se o Senhor é Deus, siga-o. If not, follow Baal. Se não, siga Baal. It's a very simple question. É uma pergunta bem But simples. sadly, among Christianity today, Mas infelizmente, entre a cristandade hoje, we really don't want to hear of the simplicity of Christ. nós não queremos ouvir a respeito da simplicidade de Cristo. We want to hear of some high, deep teaching. Nós queremos ouvir um ensino profundo, alto. Some high teaching that takes us way into the heavenlies. Um ensino alto que nos leva direto aos céus. Some deep, deep teaching. It seems to make this Christian life so complicated. Tão profundo ensino que parece que a vida cristã é tão complicada. But the Lord is calling us back to a simplicity of life in Christ. Mas o Senhor está nos chamando de volta à simplicidade que há em Cristo, de vida. And this is what He's wanting us to have. E é isso que Ele deseja que tenhamos. Wanting us to walk in this simplicity. Ele deseja que andemos nessa simplicidade. And we're thankful how this was a simple message Elijah put before this people. Então nós somos gratos que foi uma simples mensagem que Elias colocou diante do And povo. really every day of our life, Então cada dia das nossas vidas, when we wake up, quando nós nos levantamos, the Lord puts that simple question before us. o Senhor também coloca diante de nós uma simples pergunta. Who are we going to follow today? Quem você vai seguir hoje? You going to do your own thing? Você vai fazer suas próprias coisas? You're going to follow the Lord. Ou você vai seguir o Senhor? It's as simple as that. É simples assim. May we be those that return to that place of simplicity in Christ. Que nós sejamos aqueles que nos tornemos a esse lugar de simplicidade em Cristo. So we know as the story continues Então here, nós sabemos ao continuar dessa história, as we're back in 1 Kings 18, quando nós voltamos para 1 Reis 18, all of the prophets of Baal, they're called together and they build their altar. então todos os profetas de Baal foram ali e construíram seu altar. All day long they cry out to Baal. E
todo dia eles clamavam por Baal. They actually hurt themselves. Eles se machucavam. Elijah mocks them. E Elias começou a brincar com And eles. after all day, nothing happens. E depois de passar todo dia, nada aconteceu. And then it's Elijah's turn. E aí chegou a vez de Elias. And as we look at verse 30, E aí quando nós olhamos o versículo 30, I love how Elijah's always calls the people to come to me. Elias fala: povo, chegue-se a mim. Come near to me. Chega perto de mim. There's a transparency here. Há aqui uma transparência. He's not doing any tricks. Ele não está fazendo nenhum truque. He wants them to come close and really see what God is doing. Ele quer que o povo se achegue e veja o que Deus estava fazendo. If we look from starting reading in verse 30. Ao começarmos a ler versículo 30, And Elijah said to all the people, Come near to me. So all the people came near to him. And he repaired the altar of the Lord, which had been torn down. And Elijah took 12 stones according to the number of the tribes of the sons of Jacob, to whom the word of the Lord had been saying, Israel shall be your name. So with the stones he built an altar in the name of the Lord, and he made a trench around the altar large enough to hold 2 measures of seed. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o seu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. It's wonderful here how Elijah, when he builds this altar, É maravilhoso vermos aqui que quando Elias construiu aquele altar, he uses 12 stones, ele usou 12 pedras, one for each tribe of the nation of Israel. uma para cada tribo do povo de Israel. Because God is for all his people. Porque Deus é por todo o seu povo. Even though in the days we're living in, Nos dizem que nós vivemos hoje, there looks like there's divisions everywhere. parece-nos que há divisões em todos os lugares. When he looks, he sees one people. Mas quando ele olha, ele vê somente um povo. We're not where we should be, Nós não estamos onde but he deveríamos, sees us as one. mas ele nos vê como um. And this testimony we have from Elijah, E esse testemunho que nós temos de Elias, he wasn't just there standing for himself. ele não estava ali em pé por si He mesmo, wasn't just standing for the 10 tribes of the northern kingdom. mas ele estava pelas 12, não estava But he somente was- pelas tribos do norte, He was standing for all 12 tribes, mas sim por todas as 12 tribos. standing for all of God's people. Ele estava por todo o povo de Deus. This is the principle that God uses when he brings about this restoration and recovery. É esse o princípio que Deus traz quando Ele traz um espírito de recuperação, restauração. Remember in the book of Ezra how those ones returned to Jerusalem. Vocês se lembram lá no livro de Esdras quando as pessoas voltaram para restaurar And Israel? the first thing they did was build an altar. A primeira coisa que eles fizeram foi edificar um altar. It was not an altar for just those that returned, Não era um altar somente para aqueles que but it voltaram, was an altar for all of Israel. mas era um altar para todo Israel. As we gather here as a small little assembly, Ao nos reunirmos aqui como uma pequenina assembleia, are we just gathering here for ourselves? será que nós estamos nos reunindo só por No, nós we're mesmos? gathering here with a desire. Não, nós estamos nos reunindo aqui com um desejo We're gathering here with a desire to be a testimony of the oneness that we have in Christ. pelo testemunho da nossa unidade em Cristo. We're testifying that we're the oneness of God's people. Nós estamos testificando da unidade do povo de Deus. God is doing a great work in these days. Deus está fazendo uma grande obra nesses dias. We might not see it with our natural eyes, Talvez não vejamos com os nossos olhos naturais. but God has said He would build His church. Mas Deus disse que Ele edificaria a sua igreja. And we want to be those that are continuing to believe in that. E nós queremos ser aqueles que continuam a crer nisso. This is why Elijah, when he came to this place of restoration, Então Elias, quando chegou naquele lugar de restauração, he built an altar. ele construiu um altar. Why did he build an altar? Por que ele construiu um altar? Because we know in the Old Testament, the altar signifies the cross. Porque nós sabemos que no Velho Testamento o altar significa a cruz.
Our life with the Lord always starts at the cross. A nossa vida com o Senhor sempre começa na cruz. Praise the Lord for so great a salvation. Graças a Deus por tão grande salvação. We're thankful for the greatness of what He's brought us into. Somos gratos pela grandeza do que Ele nos levou, nos trouxe. But also our life with the Lord Mas também a nossa vida com o Senhor is daily taking up the cross and following Him. é também de diariamente tomarmos a nossa cruz e segui-lo. Because our Lord Jesus, Porque o nosso Senhor Jesus, when He was upon this earth, quando Ele estava aqui nessa terra, when he did go to that cross one time at Calvary, quando Ele foi para aquela cruz no Calvário, but actually every day He lived upon this earth, Ele não foi só uma vez, todos os dias quando Ele andou nessa terra, He was living the way of the cross. Ele estava vivendo da maneira da cruz. Every day He was denying Himself Todos os dias Ele estava negando-se a si mesmo. for our salvation. É por causa da nossa salvação, And para a in the nossa again, salvação. in the days we're living in, Nos dias em que nós vivemos the hoje, cross is not a very popular message. a cruz não é uma mensagem muito popular. The cross is not a politically correct message. A cruz não é uma mensagem politicamente correta. We hear much in Christianity about how God loves us, He wants to bless us. Nós ouvimos muito no cristianismo hoje. Deus nos ama, Deus quer nos abençoar. Do what you want to do, God wants you to be happy. Faça o que você quiser, Deus quer que você seja feliz. Is that the message we really see in the Scripture? Será que é essa mensagem que nós vemos realmente nas Escrituras? God does want us to be happy. Deus quer sim que sejamos He wants us felizes. to be blessed. Ele quer nos abençoar. And He's provided everything for us in Christ Jesus. E Ele proveu tudo para nós em Cristo Jesus. But for us, because we love ourselves so much, Mas porque nós amamos tanto a nós mesmos, we end up living a divided life. nós acabamos vivendo uma vida dividida. And we look for other things to make us happy. E nós procuramos outras coisas para nos fazer Would felizes. the Lord recover the work of the cross among His people Que in o this day? Senhor restaure a obra da cruz entre o seu povo nesse dia. This what daily keeps us on the right track. É isso que nos mantém na rota certa todos os dias. As we're daily denying ourselves, Quando nós estamos nos negando daily diariamente, following Him, estamos diariamente seguindo, He will have that testimony that is upon His heart. Ele vai ter o testemunho que está no seu coração. And then after Elijah builds the altar, Então, depois que Elias construiu aquele altar, and we know how he puts wood on the altar, nós sabemos como ele colocou lenha sobre o and then he altar. pours all this water over it. E aí ele derramou água por cima de tudo aquilo. I don't know where they got all the water. Eu não sei onde que ele I conseguiu shared toda a on água. I shared on Elijah one time before. Eu I shared on Elijah one eu time já before. compartilhei antes sobre Elias. And one of the young people came up to me afterwards. E depois que acabou a reunião, um dos jovens veio até mim e disse: Because they're smart. ele é inteligente. They said, Mac, this has been a drought 3.5 years. Mas Mac, não teve uma seca durante 3 anos e meio? Where did Elijah get all this water to pour? Onde que Elias achou toda essa água para derramar ali? I don't know. Não sei. But he got it. Mas ele conseguiu. You know? But anyways, it is kind of, you stop at, I appreciate people who look at the scripture and consider things. Eu aprecio pessoas que olham para as escrituras e consideram coisas. But so I don't know where he got the water, but Mas he eu poured não- it all over the altar. Mas eu não sei onde que ele conseguiu essa água, mas eu sei que ele derramou toda ela sobre o altar. And then as we turn down to start looking at verse 36, E aí quando a gente começa a ver no versículo 36, we see this precious man of prayer. nós vemos esse homem especial de oração. He returns to the Lord. Ele se volta ao Senhor. It says, Then it came about at the time of the offering of the evening sacrifice that Elijah the prophet came near and said, O Lord, the God of Abraham, Isaac, and Israel, today let it be known that thou art the God in Israel, and that I am thy servant, and that I have done all these things at thy word. Answer me, O Lord, answer me, that this people may know that thou, O Lord, art God, and that thou hast turned their heart back again. Then the fire of the Lord fell and consumed the burnt offering, the wood, the stones, the dust, licked up all the water that was in the trench. And when all the people saw it, they fell on their faces and said, The Lord, He is God. The Lord, He is God. Therefore Elijah said to them, Seize the prophets of Baal, do not let one of them escape. So they seized them. Elijah brought them down to the brook Kishon and slew them there.
Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. As you look at Elijah's prayer here, Quando nós olhamos para a oração de Elias aqui, again, it's a very simple prayer. é uma oração bem simples. He testifies who the Lord is. Ele testifica quem era o Senhor. He says, "O Lord, Ele diz: Ó Senhor, the God of Abraham, Isaac, and Israel." Deus de Abraão, Isaque e Israel. And his desire is E o seu desejo é that everyone would know that thou art the God of Israel. que todas as pessoas conhecessem que ele era o Deus de Israel. Again, how does Elijah see himself? Então, como Elias via-se a si mesmo, He simply says, "I'm a servant. ele disse: Eu sou um servo. I'm just a servant of God." Eu sou somente um servo de Elijah Deus. never calls himself a prophet. Elias nunca se chamou de His profeta. heart is that he's a servant. No seu coração, ele é um servo. And as that servant, E como um servo, he says, "Lord, all I have done is all the things of thy word." e ele diz: Tudo que eu fiz foi conforme a tua palavra. And what is he has this desire for the Lord to answer. E ele tem aquele desejo pelo Senhor de responder. His desire, "Lord, answer me, E o seu desejo: Senhor, me responda. that this people may know that thou art the Lord. Para que este povo conheça que tu és o Senhor. Thou art God, that thou hast turned their hearts back again." Que tu és Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. He's praying for these dear ones. Ele está orando por aqueles He's amados. been praying for many years for them. Ele também estava orando por muitos anos por That eles. earnest prayer that he's been offering. Uma oração sincera que ele estava oferecendo. And we're thankful how as Elijah is there before the Lord, E nós somos gratos que como Elias estava ali diante do and they Senhor put the Lord in his rightful place. e colocou o Senhor no seu lugar certo, The Lord comes down through with fire and consumes that offering. o Senhor vem através do fogo e consome toda aquela And then oferta. the people shout, E aí o povo "The gritou: Lord, He is good. O The Senhor, Lord is God. o Senhor é Deus. The Lord is God." O Senhor é Deus. But tragically, Mas tragicamente, they're making this shout eles gritavam isso based on sight, not by faith. baseado na vista e não por fé. They had an opportunity before to declare it in faith. Eles tiveram uma oportunidade antes de declarar por fé, But God in His mercy mas Deus, na sua misericórdia, continued to work. continuou a trabalhar. And then once they saw it, E aí, quando eles viram, after the fact, depois do fato, they uttered it by sight. eles começaram a gritar aquilo pela vista, do que viram. Before they were quiet, Antes, eles ficaram quietos. and then they shouted. E aí, agora eles gritam. And then Elijah takes and he 40. I'm trying to say in a nice way, he killed all these people. Eu estou tentando achar uma maneira legal de dizer que ele matou todas aquelas pessoas. Don't any men of God in here go out and start slaying people. Que nenhum homem de Deus aqui saia aí matando pessoas. But we see how God, he's really judging the enemy here. Mas nós vemos aqui como Deus está realmente julgando o inimigo aqui. And after all of this, Então, depois de tudo isso, what is Ahab's response? qual que foi a resposta de Acabe? Ahab still just is caring about Ahab. Acabe continua se preocupando somente com Acabe. And in verse 41, E aí no versículo 41, it says, Elijah says to Ahab, Elias diz a Acabe: "You go on up there and eat and drink, for there's a sound and the roar of a heavy shower." Sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. It says, even though
there's no indication of a shower, Mesmo que não tinha nenhum indicativo de chuva, Elijah in faith declares that rain is coming. Elias, por fé, declara que a chuva estava vindo. And Ahab is still just so self-centered. E Acabe era tão centrado em si mesmo. You just go up there and eat and drink. E aí é dito para ele, sobe, There's come. no indication from Ahab at all of any thanks for what Elijah is doing. Não existe nenhum indicativo que Acabe agradeceu a Deus pelo que havia sido feito. But then we go and we see what Elijah is doing. Então nós vemos o que Elias fez. In verse 42. No versículo 42. So Ahab went up to eat and drink, but Elijah went up to the top of Carmel. He crouched down on his knees and put his face between his knees. Put his face between his knees. And he said to his servant, "Go up now toward the sea." So he went up and he looked and said, "There's nothing." He said, "Go back 7 times." E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu povo, sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse, não há nada. Então ele disse, volta lá 7 vezes. You know, praise God, Elijah, he goes up on that mountain and he falls before the Lord in thanksgiving. E graças a Deus, Elias subiu naquela montanha e se prostra diante de Deus em oração. There's no outward indication that rain is coming at this point. Não existe nenhum indicativo exterior que naquele momento chuva estava He's vindo. told Ahab in faith it's coming. E ele disse a Acabe por fé que a chuva estava vindo. He's told his servant to go look for it. E ele disse ao servo dele para ir lá ver. The servant goes the first time. E aí o servo dele vai pela primeira He comes back vez and says, "I don't see e anything." volta e diz, eu não vejo nada. He goes again. E ele vai outra vez, He comes back. "I don't see anything." ele volta e diz, não vejo nada. Elijah continues to send him back. E aí Elias continua mandando ele de And volta. finally, after 7 times, E depois, finalmente, depois de 7 he sees vezes, this small cloud on the horizon. ele viu uma pequena nuvem no horizonte. You know, I believe that Elijah had such faith Eu creio que Elias tinha tal fé that even if the one didn't see it at the 7th time, que até mesmo se não tivesse visto na 7ª vez, and he had to go back 12 or 20 times, ou que tivesse voltar 12 ou 20 vezes, Elijah knew that rain was coming. Elias sabia que aquela chuva estava vindo. And praise God that the rain starts to come. E aí, graças a Deus, aquela chuva começa a vir. And he advises Ahab, that rain's coming, you need to go back to E aí your home. ele avisa Acabe, a chuva está vindo, volta para sua casa. If you look in verse 44, Se você ler o 44, it said, "It came about at the 7th time, he said, Behold, a cloud as small as a man's hand is coming up from the sea. And he said, Go up, say to Ahab, Prepare your chariot and go down, so that the heavy shower does not stop you. So it came about in a little while that the sky grew black with clouds and wind, and there was a heavy shower, and Ahab rode and went to Jezreel. Then the hand of the Lord was on Elijah, and he girded up his loins and outran Ahab to Jezreel." E sucedeu que a 7ª vez disse, eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então ele disse, sobe, e dize a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe, até a entrada de Jezreel. This is kind of like a picture of Londrina in these days. É como um quadro de Londrina nesses dias. You see, everything is clear. Você vê que o céu está limpo. And then next minute, there's huge rain. E aí no minuto seguinte, aquela chuva forte. I wonder who in here is praying. Eu me pergunto quem aqui está orando. But we see how, in faith, Elijah made that stand. Então nós vemos aqui como por fé Elias levantou-se por And fé. then that mighty rain came. E aí aquela chuva poderosa veio. And to me, one of the things I love about this, Então uma das coisas que eu amo a respeito disso, where it says how Elijah actually outran Ahab back to Jezreel. então aqui diz que Elias correu na frente de Acabe, ultrapassou ele. If you look on a map, Se você olhar num mapa, it's about 40 kilometers. esse daqui significa 40 quilômetros. That's almost a marathon. É quase uma maratona. What's a marathon? 42 I something? don't know. O que é uma maratona? 42? Yeah, 40, yeah. 42. Yeah. 42. Yeah. So he only did 40. Ele só fez 40. But we see
does say the hand of the Lord was on him. É dita que a mão do Senhor estava sobre ele. So it's just amazing how when the Lord got a hold of him, É impressionante quando o Senhor tomou ele. the Lord carried him back there. O Senhor o conduziu até ali. But sadly we see of all of this, the rain that is coming, Mas infelizmente, diante de tudo que the aconteceu, drought being over, da chuva vindo, da seca se acabando, we see no impact upon Ahab. nós não vemos nenhum impacto na vida de Acabe. And actually, as you look at the people of God, Na verdade, se você olhar para o povo de Deus, the people within Israel at this time, o povo dentro de Israel naquele momento, we don't see any change in them either. nós também não vemos neles nenhuma mudança. There's no, yes, there was a shout that he's God. Sim, houve aquele clamor que ele era Deus. There was a joy over the rain, Houve uma alegria por causa da but chuva. it doesn't seem to be a lasting change. Mas não, parece que não houve uma mudança que durasse. And it reminds us so much of the parable of the sower, E nos lembra tanto da parábola do semeador, about how some of those seeds went among the rocky soil. de como as sementes caíram num solo rochoso. When they received the word, it sprang up with joy. Quando eles receberam a palavra, cresceu com alegria. It looks like how the Lord has done such a great thing. É como se o Senhor fizesse algo grande. But soon, when some of the heat of the day came, Mas de repente, quando vem o calor do dia, the afflictions of life came. as aflições da vida vêm. Living under the oppression of an Ahab and a Jezebel, Viver diante de uma opressão de Acabe e de Jezabel, they didn't have those roots, eles não tinham aquelas and they raízes. faded away. E eles desapareceram. You know, oftentimes today we see the Lord move in different ways, E hoje nós vemos o Senhor se movendo de tantas maneiras diferentes. and we see ones filled with joy. E nós vemos pessoas cheias de alegria. But then you look later on, Mas nós vemos que mais tarde, where's the fruit? cadê o fruto? This is what the Lord is looking for, this abiding work. É isso que o Senhor procura, aquela obra que permanece. You know, everything we've seen of the Lord through Elijah Tudo que nós vemos através de Elias do Senhor has shown us how much the Lord loves his people. nos mostra quanto o Senhor ama o seu povo. He knows he's going to have to judge them. Ele sabe que ele vai ter que julgá-los. And a few kings later, he does judge them. E alguns reis mais tarde ele realmente julga. But the Lord is almost, we could say the Lord is almost going out of his way Mas podemos dizer que quase o Senhor saiu do seu caminho to draw the people back to him, para trazer o povo de volta a giving ele, them opportunities to wake up. dando oportunidades para que eles despertassem. And the Lord is doing the same thing in our day. E o Senhor está fazendo a mesma coisa nos We nossos spoke the dias. other night through the many natural disasters, Nós falamos nas noites passadas sobre os desastres the many naturais different ways that the Lord is working. e das muitas diferentes maneiras que o Senhor está trabalhando. Are we those that are waking up? Será que nós somos aqueles que estão despertando? Not just an emotional, joyful response, Não somente uma resposta emocional de alegria, but that word, allowing the Word of God to come into us. mas permitindo que a palavra de Deus entre em nós. That our roots are being firmly established in Him. Que as nossas raízes estejam firmemente estabelecidas That we nele. will be that standard Que nós sejamos aquele estandarte when the flood que comes, quando vem a when the enchente, intensity of the enemy comes. quando a intensidade do inimigo We vem, will be those that will be able to stand as a testimony unto Him. nós seremos aqueles que permanecem como um testemunho diante dele. And what is our testimony? E qual que é o nosso testemunho? It's simply like it was in Zechariah. É simplesmente como era em Zacarias. Grace upon grace. Graça sobre graça. It's nothing of us. Não é nada de nós. Because we've said, Lord, we can't stand. Porque nós dissemos, nós não podemos suportar. But Lord, you can. Senhor, nós não conseguimos, mas Tu We podes. take our place in Christ Nós tomamos o nosso lugar em and Cristo allow Him to be our defender. e permitimos que Ele seja o Allow nosso Him to be our defensor, provision. que Ele seja a nossa provisão, That testimony of grace upon grace. aquele testemunho de graça sobre graça. This is what we've seen the Lord do through Elijah É here. isso que nós vemos o Senhor fazendo em Elias. These didn't respond. Essas pessoas não responderam, May we be those that do respond. mas que nós sejamos pessoas que respondam. Let's pray. Vamos orar. Lord, we are thankful for just how you go out of your way so often to draw us back to yourself. Senhor, nós somos gratos que muitas vezes o Senhor sai do Teu caminho para nos trazer de volta a Ti.
Lord, we're thankful that you have loved us with an everlasting love. Nós somos gratos que o Senhor nos ama com amor eterno. Lord, we're thankful you have loved us with a love that never lets us go. Nós somos gratos que o Senhor nos ama com amor que nunca nos deixa. And Lord, we do pray that as we're living in these days, E Senhor, nós oramos que nesses dias em que vivemos, we would be those that would allow Christ to be enough for que us. sejamos aqueles que permitam que Cristo seja suficiente para nós. We not be occupied with looking for some high, deep, lofty teachings, Que nós não sejamos aqueles que procurem ensinos altos ou profundos, but the simplicity of Christ would be our satisfaction. mas que a simplicidade de Cristo seja nossa In suficiência. thy name we pray. Em Amen. teu nome nós oramos. Amém.